Estou de volta para falar do rio Paraíba do Sul. Após um longo período de estiagem, o nível do rio voltou a subir. E essa elevação, gente, animou principalmente quem depende da pesca, para levar o sustento da família. Nos últimos dias, o nível do rio Paraíba do Sul tem variado entre 5 e 6 metros de profundidade, que para esta época do ano é bem positivo, já que é o período de defeso, época de reprodução dos peixes, que vai até fevereiro do próximo ano. Todo peixe de água doce é existente dentro do rio. Nós temos xingó, traíra, cará, piau, piabanha, dourado, mandi, a sarapoa. Isso tudo é produtos que nós conseguimos aqui. O robalo, o dourado, e hoje nós temos aí bagre africano. Ninguém quer saber do bagre africano porque dizem que ele é predador, mas na verdade é o que mais tem na lagoa. Infelizmente nós precisamos dessas espécies de pescados para o sustento da família. E a gente dá graças a Deus quando chega às águas novas de o peixe aparecer. Senão não tem produção nenhuma. Mas a diminuição no nível do rio nos últimos anos tem influenciado diretamente na quantidade de espécies de peixes encontradas. A maior parte dos peixes aqui da região, elas necessitam de água para piracema. E como o volume de água no rio Paraíba tem diminuído, o potencial de realização das piracemas ela tem diminuído. E sem a piracema não há reposição de juvenis. Sem essa reposição de juvenis, não há formação de adultos. Então, há um prejuízo em cadeia. Segundo o representante da colônia de pescadores do bairro da Coroa, em Campos, até o fundo do rio está diferente. A vegetação aquática deu lugar às pedras e à areia, que causa assoreamento. Antigamente ela tinha vegetação, era um tapete verde igual a terra faz, no fundo do rio. Hoje é só areia e pedra. As águas não têm mais alimentação. No passado tinha as usinas que jogavam os dejetos dentro da água e a gente pegava lodos e lodos, mais lodos. Mas também pegava muito peixe, porque o peixe sabia que aquilo ali era alimento. Agora não temos. No histórico da última década, os anos de 2014 e 2015 foram considerados os piores. Mas em 2024, o rio Paraíba, na região norte fluminense, também teve grandes impactos nos meses de seca. O que nós vivemos em junho e julho foi um fenômeno que há muito tempo não se repetia. Segundo o que a gente observa aqui, somente em 2011 que nós tivemos esse problema. E destacando que 2014 e 2015 foram piores anos do nosso rio. Mesmo nesses anos, nós não tivemos esse fenômeno que aconteceu agora em 2024, que é esse que nos preocupa. Qual foi? Aquela proliferação de cianobactérias que gerou o problema da qualidade da água. Nós não tivemos nenhum problema que ficasse prejudicando a saúde das pessoas, mas todo mundo sabe que naquele período você ia escovar o dente, ia fazer comida, a água estava com aquele gosto de terra. Nós chegamos no período de estiagem preocupante com as vazões do rio Paraíba do Sul, baseado nas vazões do rio Murié e do rio do Pomba muito abaixo. E naquele período especificamente, vamos fazer um resgate aqui, nós tivemos, junto com a vazão baixa, que a vazão baixa já ocorreu em outros anos, só que nós tivemos um aumento significativo das temperaturas. E o que é algo que é uma denúncia que a gente precisa fazer, sim. A carga de descarga de poluentes, sobretudo esgoto, no rio, ele tem aumentado. E você associa tudo isso. Você tem a baixa da vazão do rio, da cota do rio, você tem o aumento de temperatura e você tem muitos municípios, porque Campos é uma exceção em termos de tratamento, continuando emitindo os seus efluentes no rio. O volume de água só aumentou porque choveu muito em outras áreas do estado do Rio e na zona da Mata Mineira, o que é comum para esta época do ano. Mas o que tem chamado a atenção dos pesquisadores é que o período de seca tem se tornado cada vez mais longo. O que nós estamos vendo é também uma consequência do que está acontecendo na bacia amazônica, A bacia amazônica está passando por um período de seca extrema
E se não há formação dos chamados rios voadores, não há água na região centro-oeste, não há água na região sudeste brasileira. O aumento do nível do Rio Paraíba do Sul é muito importante para o abastecimento dos canais, principalmente aqueles que ficam na Baixada Campista. E também influencia bastante no aumento de água das lagoas, como a Feia, a do Campelo e em Lagoa de Cima. Segundo os especialistas, algumas medidas podem ser adotadas pelo poder público para evitar grandes prejuízos durante os períodos de seca extrema. Mas estas alternativas só terão resultados de médio a longo prazo. Se aumentarmos o fluxo de água que venha, que sobre depois da transposição do Rio de Janeiro, já aumentaria o volume de água aqui na nossa região. E outras seriam reservações de água, como a que propõe o Comitê de Bacia do Baixo Rio Paraíba do Sul. Mas, para isso, há que haver, de fato, uma avaliação muito criteriosa de áreas onde seriam construídas essas áreas de reservação, para minimizar os impactos ambientais para a região, porque há impactos ambientais com a instalação de reservatórios. O comitê tem avançado, nós fizemos uma expedição recente, na ocasião que nós tivemos esses problemas, em direção ao Rio Pomba, para entender os reservatórios que já existem, mas soluções são soluções complexas. O que pode ser feito para minimizar a curto prazo? A curto prazo, nós precisamos fazer a única coisa que faz aumentar a água no solo. Não existe outra tecnologia a não ser o plantio de árvores. Nós precisamos reflorestar a mata ciliar, reflorestar a área de recargas. As cidades mesmo precisam de ter mais árvores na região urbana. Então, a curto prazo, somente essas ações, dos reservatórios. Mas, a curto prazo, nós temos que fazer uma recuperação da nossa vegetação.